Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos específicos, vamos estudar a legislação previdenciária, ok? Com seu conteúdo, fontes e autonomia. Então bora lá. O conceito. Podemos conceituar legislação previdenciária como sendo um acoplado de normas e atos administrativos que se referem ao bom funcionamento do sistema securitário como um todo, onde se alojam a Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, os decretos e atos administrativos, instruções normativas, resoluções e portarias concernentes à Seguridade Social. Ressalta-se que o artigo 22, inciso 23 da Constituição Federal Brasileira delega competência privativa à União para que essa possa legislar sobre o sistema securitário. Porém, esse mesmo diploma legal dá permissão para que lei complementar possa autorizar aos estados, bem como ao Distrito Federal, a legislar sobre o assunto. Já no condizente à Previdência Social, a competência legislativa e mostra forma concorrente. É o que afirma o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Vejamos o diploma legal. Então, lá no artigo 24 diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre inciso 12, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Pois bem, ressalta-se que a União trata das normas gerais, já os estados, o Distrito Federal e os municípios podem legislar sobre a matéria desde que obedeçam às normas de regras gerais. No concernente aos estados, denota-se que esses entes federativos criaram seu próprio regime de previdência, com o fito de amparar seus servidores detentores de cargos efetivos. Assim sendo, o Estado está legislando sobre a matéria como um todo. Entretanto, estará o Estado obedecendo ao que está disposto na Constituição Federal de 1988, bem como da Lei de Regimes Gerais e de Regimes Próprios de Previdência, Lei nº 9.717 de 1988? Então vamos lá. Então a gente conceituou aqui, né? E agora a gente vai para as fontes. O direito previdenciário possui sua base firmada na Constituição Federal Brasileira, de 1988. No vocábulo do ilustre Miguel Reale, por fonte do direito designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia, logo no contexto de uma estrutura normativa. Assim, entende-se que existe um processo de nítida concretização dessas fontes, seja ele de cunho legislativo, jurisdicional ou social. Um dado importante no deslinde do estudo desse tema encontra-se no artigo 193, da Constituição, que dispõe: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Cuida-se o referido artigo de fonte de lei, bem como de fonte filosófica inspirada de todo o sistema de proteção social organizado pela Constituição Federal Brasileira. Pondera-se que esta fonte inserida no artigo 193 é usada de forma significativa como critério de interpretação do direito previdenciário. Isso significa que as normas do direito previdenciário possuem o dever de subordinar-se a este foco básico, que se compõe no alcance do bem-estar e da justiça social. De modo geral, a doutrina divide e conceitua as fontes do direito previdenciário como primárias e secundárias. Entende-se como fontes primárias aquelas cujo conteúdo é o suficiente para gerar a regra jurídica, como a Constituição, as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, bem como os demais atos com força de lei. Já como fontes secundárias, afirma-se que são aquelas por meio das quais não existe a geração de regra jurídica, porém essas fontes a interpretam e a aplicam. Exemplos: doutrina, jurisprudência, decretos, portarias, instruções normativas e a jurisprudência.
Considerando que as fontes do direito previdenciário são diversas, de forma sucinta, pode-se considerar que esse ramo do direito é composto pelas seguintes fontes: a Constituição, as leis e os demais atos normativos pertinentes, né? Então vejamos. As fontes primárias. Então vamos lá, Constituição. Trata-se de fonte primária do direito previdenciário, uma vez que ela é a base de todo o direito previdenciário no país. Supedâneo no artigo 194 da Constituição de 1988. Esse dispositivo legal inaugura o capítulo 2 da Carta Magna, que dispõe de forma explícita sobre a Seguridade Social no território nacional, em suas três vertentes: a saúde, a previdência social e a assistência social. 2. As leis englobam um rol extenso. Pondera-se que, na atualidade, na seara do Distrito Previdenciário, além da Constituição, são fontes primárias do direito previdenciário a Lei Complementar número 108 de 2001, que dispõe sobre os planos de benefícios e entidades de previdência complementar, a Lei Complementar número 109 de 2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, a Lei Orgânica da Seguridade Social, Lei número 8.212 de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, e a Lei Orgânica de Benefícios Previdenciários, Lei número 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. As fontes secundárias, né? Então, 1. Doutrinas são o acoplado de estudos elaborados por juristas e demais doutrinadores e aplicadores do direito, que possuem a finalidade de classificar, conceituar, fundamentar ou influenciam as decisões jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro. E também temos os decretos, que são ordens advindas de autoridades superiores ou órgãos que possuem o condão de determinar o cumprimento de uma ou mais resoluções. E por último, os costumes. Tratam-se de atos reiterados da sociedade. Pondera-se que a ocorrência de um ato social que passa a ser usado de forma constante e uniforme, mesmo que não se encontre descrito de maneira formal nos diplomas legais, poderá influenciar de forma contundente a elaboração de normas jurídicas. Desculpa, ainda tem as portarias. São documentos de ato administrativos advindos de autoridades públicas que se encontram dotados de instruções a respeito da aplicação e vigência de leis ou regulamentos, bem como de recomendações de ordem geral, normas de execução de serviço ou ainda qualquer outra determinação que seja da sua competência. E as instruções normativas são documentos de organização e ordenamento administrativo interno usados com o objetivo de estabelecer diretrizes, criar normas de métodos e procedimentos. Possuem ainda a função de regulamentar matéria específica usada anteriormente, com o fito de coordenar e orientar servidores na maior excelência possível no desempenho de suas atribuições. A jurisprudência trata-se de um acoplado de decisões e interpretações reiteradas das leis realizado por intermédio dos tribunais superiores com abrangência no território nacional brasileiro. Pois bem, pessoal, a gente conheceu todas as fontes e no próximo vídeo a gente vai terminar falando da autonomia, ok? Então, um abraço, até a próxima.